Dia 14 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do Pastor Júnior Rostirola. Caminhe sobre a promessa. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Com certeza você já ouviu alguém falar que fez algo involuntariamente, porque foi manipulado por forças malignas. Segundo tal pessoa, todo o ônus de seus maus hábitos está na conta do devorador. Todas as coisas ruins de sua vida ocorrem por ato do inimigo. É possível que, quando Jesus convenceu os discípulos a entrarem no barco, eles já estivessem avistando a tempestade se formar. Pedro era pescador experiente e sabia fazer uma leitura das condições de navegação. Apesar disso, Jesus deu a ordem e ele obedeceu, navegando pelo mar. Mas por que será que Jesus os enviou em direção ao perigo? Precisamos entender que certas tempestades são inevitáveis e que, para sobreviver a elas, precisamos do básico da fé. A fé prospera nos caminhos mais difíceis e nos caminhos mais terríveis. Então, uma fé inabalável é quando desvio o olhar das circunstâncias e miro naquilo que Deus já pôs em mim, um espírito de ousadia. Quando eu ia me casar, as condições eram totalmente desfavoráveis. Michele e eu tínhamos uma promessa e fé para que ela se cumprisse. A minha mãe e os meus sogros tinham medo de que a realidade enfrentada não fosse possível de ser vencida. Mas quando temos uma palavra, nada pode nos paralisar, a menos que não prossigamos. Pare de olhar para as circunstâncias, não foque nas tempestades. Lembre-se de que Pedro, ao andar sobre as águas, caminhava com base na palavra proferida por Jesus. Somente quando ele passou a olhar para o forte vento e perdeu o foco é que ele afundou. Não permita que hoje algo tire a sua atenção e os seus olhos de Jesus. Caminhe firme na promessa que ele lhe fez. A frase de hoje é: silencie a voz do medo e descubra o seu potencial em Deus. Lendo mais uma vez: silencie a voz do medo e descubra o seu potencial em Deus. Hoje é o dia 134 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 59 e a palavra-chave de hoje é caminhar. Então, essa mensagem que nós lemos hoje nos fala a respeito do momento em que Jesus disse para os seus discípulos que entrassem num barco para que fossem à frente dele para o outro lado, e os discípulos obedeceram à ordem de Jesus. O que o pastor Júnior Rostirola destaca nessa mensagem de hoje é que Pedro era um pescador experiente. Então, quando Jesus disse para eles, no final da tarde, para que entrassem no barco e fossem embora, Pedro sabia fazer a leitura de que ocorreria uma grande tempestade. Pedro viu e ele tinha experiência como pescador. Quando Jesus disse, vá, entre no barco e vá para o outro lado, Pedro olhou o tempo e ele certamente sabia, mas vai vir uma tempestade.
mas nenhum dos discípulos questionou Jesus. Nenhum dos discípulos, mesmo Pedro, não só Pedro, era pescador. Estudando a palavra, você verá que os irmãos Tiago e João, que também eram discípulos de Jesus, também eram pescadores. Então, ali, entre os discípulos, pelo menos 3 deles sabiam fazer a leitura do tempo e sabiam que havia um grande risco de que, ao entrarem naquele barco e irem na frente, haveria uma tempestade. A Bíblia fala que a tempestade depois veio e bateu sobre o barco, mas que depois Jesus acalmou a tempestade. Mas Jesus queria que eles fossem para que eles enfrentassem a tempestade. Então, eles ouviram que deveriam ir à frente, deveriam entrar no barco e ir para o outro lado. E eles confiaram na palavra de Jesus. Então, a mensagem de hoje, quando fala caminhe sobre a promessa, muitas vezes você vai ter só uma promessa. Como o próprio pastor Júnior Rostirola comentou aqui sobre o seu casamento com a sua esposa. Eles não tinham nada, mas ele tinha uma promessa de que esse casamento levaria ao ministério da vida dele, que hoje existe esse ministério. Lá na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, a igreja que ele preside é a Igreja Renascer, mas tudo isso veio porque ele caminhou em cima de uma promessa. Então a palavra-chave de hoje é caminhar. Deus quer que você caminhe. Mesmo que você esteja olhando e fazendo o seu cálculo, a sua previsão, vai ter tempestade, vai ter dificuldade, não é como eu estou esperando, tem coisas que eu não sei como que Deus vai fazer. Deus trabalha com a nossa fé. Os discípulos foram, e depois Jesus tomou tudo que era os cuidados necessários para que as dificuldades fossem vencidas. Mas eles caminharam, eles obedeceram à palavra de Deus, eles tomaram posse da promessa e a fé cresceu no meio das tribulações, das dificuldades. Então, que você hoje possa caminhar com fé. Se você tem a promessa, se você tem a palavra, vá em frente, caminhe, tendo fé no Senhor. Tão somente esteja no Senhor. Se você ainda tem dúvida se esse projeto tem a mão de Deus, então pense um pouco mais. Tome um pouco de cautela, mas se você tem certeza que Deus está com você nesse projeto, nessa promessa, vá em frente com fé de que Deus vai completar aquilo que Ele colocou no seu coração, no seu pensamento, para que você faça. Faça todas as coisas por fé. Não faça nada que seja exclusivamente do seu pensamento, do seu coração, da sua mente. Se o Espírito Santo, se Deus não tocou em você dizendo vai porque eu vou com você, então ore um pouco mais. No caso dos discípulos, Jesus disse: vão. E eles foram, debaixo da palavra de Deus. No caso do pastor Júnior Rostirola, no seu casamento, ele tinha uma promessa. Ele disse aqui, no que nós lemos hoje, nós tínhamos a promessa. Então ele sabia que Deus estava com ele. E a esposa dele também sabia que Deus estava com ela nesse casamento. Saiba que Deus está com você nesse projeto que você está pensando, em que você está envolvido, em que você está envolvida, porque se Ele está na sua frente, você pode ter fé e continuar a caminhar.
A leitura bíblica de hoje é o Salmo 59, que nos diz assim: Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam. 2. Salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. 3. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim, mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito. 4. Nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. 5. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel, acorda e castiga as nações pagãs. Não tenhas pena desses traidores e perversos. 6. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. 7. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. 8. Mas tu zombas deles, ó Senhor. Tu ris de todos os pagãos. 9. Ó Deus, eu confio no teu poder. Tu és a minha fortaleza. 10. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro, ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. 11. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Ó Senhor, nosso escudo, espalha-os com o teu poder e derrota-os. 12. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem. 13. Por isso peço que os destruas quando estiveres irado, e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. 14. De noite, os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade rosnando como cachorros. 15. Eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer, e uivam se não encontram comida que chegue. 16. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. 17. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Então nós vemos que o Salmo 59 é um salmo que fala de cerco por inimigos, mas o salmista aqui pede o socorro a Deus, e ele termina esse salmo dizendo que, no verso 16, eu, porém, apesar dessas perseguições desses inimigos, eu cantarei a respeito do teu poder. O salmista tem certeza, convicção, confiança de que no final ele alcançará a vitória em relação a todas essas perseguições. Ele fala para Deus: Deus, o Senhor sabe que eles estão aí, como cachorros à minha volta, procurando uma forma de me arruinar, de me destruir, mas é o Senhor que toma a vida deles. Que o Senhor faça a justiça sobre eles, porque no final de tudo eu sei que eu cantarei a respeito do teu poder. O salmista diz: eu tenho certeza, eu tenho convicção a respeito do poder de Deus. Eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto. Então, quando ele fala que de manhã louvarei bem alto, ele está dizendo: eu sei que tem um tempo em que toda essa perseguição vai acabar. E quando eu despertar, nesse dia, eu vou louvar a Deus bem alto sobre o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim. Quando ele fala tu tens sido uma fortaleza para mim, ele mostra que todos os dias Deus estava ali com ele. Ele via o livramento a cada dia dos ataques dos seus adversários. Deus estará
está com você. No meio das tribulações, ele não abandonou você, ele tem sido a fortaleza que acompanha a sua vida. Ele está com você. E o salmista diz aqui: o Senhor é um refúgio nos meus dias de aflição. Então confie que o Senhor está com você. Se você está no meio de uma tribulação, no meio de uma situação difícil, Deus tem estado com você. É isso que o verso 16 está dizendo, e que vai chegar o tempo da manhã em que você vai poder louvar a Deus bem alto e dizer: acabou essa provação, acabou esse processo. E o verso 17: eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Então ele tem certeza, Deus será louvado. Deus é o meu defensor. Tu és a minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. Deus é o Deus que me ama. Ele ama a sua vida, ele está na sua frente, independente da tribulação que você está passando, vai chegar o dia da manhã em que vai haver o fim dessa situação. Então, Salmo 59 também fala sobre confiança, sobre fé em Deus, mesmo no meio desses ataques, desses inimigos, que, como nós lemos aqui no Salmo 59, eram muitos e estavam ali rondando o salmista, querendo derrubá-lo. Mas em nenhum momento nós vemos aqui no Salmo alguma palavra de medo, de dúvida, mas vemos palavras de confiança e de fé em Deus. Agora faço um convite a você. Aqui na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você que ainda não confessou, que entrega a sua vida para Jesus, pode fazê-lo agora. A Bíblia fala que para você acessar a Deus, é necessário aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus significa aceitar o perdão dos pecados que nós temos. Nós temos muitos pecados, mas quando aceitamos a Jesus, estamos dizendo que entendemos que quando ele morreu na cruz e o seu sangue foi derramado ali na cruz, foi pelos nossos pecados. Então, quando dizemos que eu aceito Jesus como meu Senhor, estamos dizendo que ele vai ser o nosso guia, o nosso líder, aquele que vai tomar a nossa vida. E quando dizemos que aceitamos ele como Salvador, estamos dizendo que reconhecemos que o sangue dele é que nos salva dos nossos pecados, e dessa forma, aceitando a Jesus, ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que passa a morar em nós e nos guia até o céu. E quando aceitamos a Jesus, ele registra o nosso nome no livro da vida, que é o livro que fica lá no céu para o dia do julgamento final. Todos os que estiverem com o nome nesse livro herdarão o reino de Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus, não confessou a Ele, faça essa oração de confissão comigo agora. Diga, ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que salva, é aquele que nos ouve e é aquele que responde junto do Pai. Ele ouvirá todas as suas orações. Ore e coloque todas as suas dúvidas, medos, preocupações e problemas em oração diante de Deus em nome de Jesus. Diga a Deus, em nome de Jesus, eu me apresento ao Senhor, e fale, abrindo seu coração, contando a Ele tudo o que você precisa
que é Ele que traz a solução, a cura, a resposta, a direção, tudo vem dele. É Ele que é o Senhor da sua vida a partir de agora. Participe das reuniões que estudam a Bíblia. É pelo estudo da Bíblia que você vai conhecer mais a respeito de Jesus. Vamos agradecer com uma oração final. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje que nos mostra que podemos confiar no Senhor. Nós lemos duas mensagens. O devocional, quando o Senhor disse para os discípulos que entrassem naquele barco e que fossem à frente, e porque o Senhor estava com eles. E o Senhor cuidou dos discípulos. O Senhor sempre cuidou de tudo o que acontecia enquanto a confiança deles estava no Senhor. O Senhor acalmou a tempestade. O Senhor deu a oportunidade de que Pedro andasse sobre as águas. Ele só caiu quando ele sentiu o vento, olhou para baixo e tirou os olhos do Senhor. Mas enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava caminhando sobre o mar, porque enquanto temos o olhar no Senhor, podemos caminhar, porque é o Senhor que nos dá orientação e direção. E a palavra-chave da mensagem de hoje fala sobre caminhar, porque o Senhor quer que caminhemos. O Senhor quer que esse teu filho e essa tua filha caminhe, avance, continue olhando exclusivamente para o Senhor com fé. Lemos no Salmo 59 que o salmista estava cercado por vários inimigos que tinham força, mas em nenhum momento ele deu atenção ao que eles podiam fazer. Mas a fé dele ficou completamente no Senhor. E ele termina o salmo dizendo: Eu sei que louvarei ao Senhor e sei que pela manhã louvarei bem alto, porque o Senhor tem sido o meu refúgio e a minha fortaleza, como o Senhor é agora o refúgio e a fortaleza desse teu filho e dessa tua filha que está participando dessa oração. O Senhor está com esse teu filho e com essa tua filha nesse momento, dando resposta, direção, mesmo que pareça que o Senhor está longe, porque o Senhor está olhando e dando o direcionamento certo. E o Senhor sabe que o fim é de bênção, de resposta, de vitória, porque o Senhor sabe como nos guiar pelo caminho da bênção que o Senhor tem preparado para cada pessoa. Eu peço agora que o Senhor venha curar os que estão enfermos, que o Senhor ajude aqueles que estão com parentes hospitalizados, derramando conforto, consolo, força e graça para que recebam a força para prosseguir nesse processo. Que o Senhor liberte aqueles que têm parentes que estão presos, que o Senhor leve mensageiros para anunciar o teu reino lá na prisão, para que essa pessoa saia de lá pronta para seguir avante, e que o Senhor venha abrir portas para os que estão desempregados, que o Senhor venha trazer uma saída para aqueles que estão aflitos e angustiados, que estão pensando: e agora? Para onde eu vou e o que eu vou fazer? Que o Senhor venha acalmar a tempestade daqueles que estão passando por tribulações em casa, na família, e que o Senhor venha trazer a paz e o alívio e a prosperidade para aqueles que estão em projetos novos, aqueles que começaram uma faculdade, que começaram uma empresa, que começaram a contratação de colaboradores, que o Senhor derrame sabedoria para que todos esses processos e esses projetos avancem, para que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos e das tuas filhas e que possam testemunhar da tua bondade, da tua grandeza e da tua fidelidade. Que o Senhor faça assim tudo para a tua glória, porque o Senhor é bom e eternamente bom. Damos glória ao Pai, damos porque o Senhor enviou o seu Filho para nos dar a salvação. Damos glória ao Filho, porque o Senhor entregou a vida por nós, e damos glória ao Espírito Santo que nos acompanha e nos orienta na oração, na direção, na revelação da vontade de Deus
para nós. Assim oramos agradecidos. Amém e amém.